nesse aspecto da comunicação, nós vamos falar um pouquinho sobre texto dissertativo, texto crítico, deixa eu só ver se minha bateria tinha baixado, e o conteúdo da aula é esse aqui, comunicação, nossa, tem uns asteriscos a mais ali, tudo bem. Dentro de comunicação, nós vamos falar sobre processos de comunicação e níveis de comunicação, níveis de linguagem, sobre texto dissertativo e a estrutura, sobre texto crítico, as características e a sua importância. Então, o processo de comunicação, pessoal, é um processo de troca de informações, de ideias, sentimentos ou mensagem entre os indivíduos e grupos. Normalmente, a comunicação é o nosso carro-chefe aí para todas as relações, né? Relações de trabalho, relações em casa, em família, relações comerciais. Então, a comunicação, ela está inserida no nosso dia a dia e ela pode ocorrer de diversas formas. Ela pode ser falada ou escrita. Esse é o básico que a gente conhece. Porém, a linguagem não verbal, ela também está inserida no nosso dia a dia, que são os gestos, que são as expressões faciais, e a linguagem corporal. Olha, eu falo com a mão, se vocês perceberem, quando eu estou muito empolgada, eu começo a falar com a mão. Então, assim, italiano, né, que fala com a mão, eu acho que eu tenho essa veia bem forte. É uma expressão não verbal, né, que mostra aí, talvez, o momento em que eu esteja aí empolgada e conversando, e que eu adoro dar aula, então, isso tudo comunicação que é a digital, né? Que é a mensagem de texto, e-mails, redes sociais. E ela é essencial para o entendimento mútuo e a construção de relacionamentos. Oi? Pois não? A senhora pode repetir o que tu falou antes de digital, porque cortou e eu não consegui entender. Tá. Que nós temos diversas formas de comunicação. Deixa eu só ver uma coisinha, se o meu microfone está num volume bom, porque às vezes eu abaixo, que eu vou participar de outras reuniões. Deixa eu só ver. Ó, vou aumentar aqui. Será que ficou melhor? Tá bom, tá a mesma coisa para mim. Não mudou Mas aí? tá ótimo. Não, para mim tá ótimo. Tá bom. É que você deu uma distraidinha, é isso? Não foi a questão da fala, não. É isso? Você não ouviu por quê? Porque cortou? Que cortou a aula. Isso, a aula cortou. Ah, cortou, entendi. Então, vamos lá, eu falo tudo de novo, não tem problema. A comunicação, ela pode ser expressada de diversas formas. Então, o que a gente mais conhece, que é o comum, né, que é o nosso, assim, básico, é a falada e a escrita. Então, quando a gente pensa na comunicação, a gente só pensa nessas duas formas, na verdade, né? Porém, tem outras formas de linguagem. A não verbal, que é aquela que traz gestos, expressões faciais e a linguagem corporal. E aí eu falei sobre a minha forma de me expressar, que eu uso muito as mãos, né? Ou eu estou fazendo expressão com a mão, ou eu estou apertando a mão. Então, isso tudo mostra que eu estou no momento em que eu estou, assim, utilizando, né, de recursos através das minhas expressões para fortalecer a comunicação que eu quero passar para vocês. Então, essas expressões, muitas vezes, a gente nem fala nada, você só mexe, às vezes, o olho, você mexe, assim, a boca, né, quando, de repente, é algo que você não gostou muito, ou o seu corpo, né, quando você fecha a mão, vocês sabem, né, quando a gente cruza o braço, na linguagem corporal, significa que, ó, estou fechada, não estou gostando muito da conversa,
ou então, olha, fechei, já nem estou prestando mais atenção. Então, o corpo da gente, de uma forma inconsciente, entra nesse processo de comunicação e ele também fala dessa forma. Então, essas seriam as linguagens não verbais, né? Essas expressões todas. E, por último, a gente fala da linguagem digital, que apesar da maioria dela ser escrita ou falada, mas ela tem um outro caminho hoje, que é o quê? São as mensagens de texto, são os e-mails, são as redes sociais. Então, muitas vezes, por exemplo, esses posts que a gente vê na rede social, alguns deles não tem nem texto. Por exemplo, se a gente olhar aqui ao lado, essa figura que eu coloquei, o que ela passa? Qual a mensagem que ela passa, sem texto nenhum? Quem fala para mim? O que você vê nessa imagem? Mensagem de carinho. Carinho? Pode ser. Duas pessoas namorando? Pode ser, porque formou um coração ali, mas, de qualquer forma, um está falando e outro está ouvindo, né? E aí dá a impressão de que são namorados, ou que estão paquerando, enfim, né? Alguma coisa relacionada aí ao carinho. Então, e não tem texto nenhum. Então, essa é a nossa linguagem digital, um dos moldes da linguagem digital, né? Então, a gente tem várias formas de comunicação aí, gente. E aí, como é esse processo de comunicação? Ele pode ser dividido em diversas etapas e elas se interligam entre si. Como que é isso, professora? Vamos lá. Os elementos de fala... Oi, pode me chamar, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Sim. A senhora falou que tem a comunicação digital, certo? E tem várias Sim. formas de comunicação digital. Hoje em dia, na nova geração, Isso. a gente usa muito emojis e figurinhas, WhatsApp, enfim. Isso seria uma nova forma de comunicação digital também? Oi, você quer voltar a falar? Porque sua voz sumiu. Ah, a voz cortou? Tá me escutando ainda? Totalmente. Qual é o seu nome? Eu sou a Aya. Ai, você é a Aya! Adoro! Que nome lindo! Me ajudou tanto, Aya. Você tem todo o direito de fazer milhões de perguntas. Tá me escutando? Estou escutando, pode falar. A senhora falou que a gente tem diversas formas de se comunicar dentro do mundo digital. E hoje Isso. em dia, na nova geração, a gente usa muito emojis e figurinhas. Isso seria uma forma de comunicação também? Exatamente. É uma forma de comunicação digital, né? Quer dizer, dentro da linguagem digital, criou-se um novo modelo de comunicação. Por isso que eu trouxe essa figurinha aqui ao lado, porque não é um emoji, mas é uma figurinha, por exemplo, que se você mandar para alguém, vai remeter uma mensagem o quê? De carinho, ou a pessoa, de repente, está querendo falar com a outra, né? Então, dentro desse contexto do digital, muitas das vezes o texto está oculto, mas a mensagem ela é interpretada porque a gente está criando esse hábito, né? Não é algo que existia antes, né? Então, assim, é um novo modelo de comunicação. Beleza, Aya? Entendi, Sônia. Obrigada. Imagina. E aí nós vamos conhecer os elementos de comunicação. O que são esses elementos? Quando a gente está se comunicando, se você parar para pensar, você não planeja antes de comunicar, né? Só que esse processo, ele é interno, ele está acontecendo lá dentro. Então, os estudiosos, né, conseguiram segmentar esses elementos da comunicação, e em alguns tem 5 elementos, outros 6, outros 7. Então, alguns aí estudiosos identificaram mais ou menos elementos, mas aqui na média a gente entende que são 6 elementos. E quais são esses elementos? Primeiro é o emissor. O que é o emissor? É a origem da mensagem.
Então, eu vou falar com vocês, então, nesse momento, eu sou a emissora, né? Eu estou falando com você. Vocês são receptores, vocês estão recebendo a mensagem. Então, poderia ser simples assim, né? Um fala e o outro escuta. Porém, nesse meio tempo, nesse meio de caminho, nós temos o quê? A mensagem, que é o conteúdo do que vai ser conversado. Dentro dessa mensagem, a gente escolhe um meio de comunicação. Qual meio? Eu vou falar, eu vou escrever, eu vou desenhar, como eu vou levar essa minha mensagem enquanto emissora, né? E aí eu tenho a codificação, que é a forma em que a ideia é transformada em linguagem. Tudo isso, gente, é subconsciente, isso que eu acho maravilhoso, né? A mensagem, ela vem, né? O texto vem na minha mente, e eu escolho verbalizar isso para vocês, e eu consigo transformar a minha ideia em fala. Então, isso aí a gente não para pensar que acontece, né? Muitas vezes você decora um texto para você falar esse texto, mas raramente isso acontece. No seu dia a dia, nas suas relações de trabalho, dentro de casa, você não prepara. Agora eu vou falar boa noite, tudo bem com vocês? Vamos jantar. Isso não acontece, vem algo espontâneo. Então, essa codificação é a ideia transformada em linguagem. Então, ela tem esse nome. O referente é a interpretação da mensagem pelo receptor. Então, de repente, eu estou falando, e algum de vocês aí pode falar, professora, eu não estou entendendo nada. Então, assim, a interpretação da minha fala não está sendo clara para vocês. E aí pode acontecer o feedback. O que é o feedback? Um de vocês, por exemplo, chegar para mim, que né, nesse caso sou a emissora da mensagem, e falar, professora, fala mais devagar, porque a gente não está entendendo, ou então explica um pouquinho mais determinado item. Então, é um feedback, ou seja, é uma sinalização do receptor a respeito da mensagem que está sendo transmitida. Tranquilo, gente? Eu tenho um vídeo aqui que é bem legal, que ele meio que soma tudo isso que eu falei para vocês, e ele tem um quadro explicativo. Eu vou pôr aqui, terminando o vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar, tá? Eu vou me esconder aqui da câmera. Oi! Depois tu pode mandar o link do vídeo, ou o nome do vídeo, para eu mandar no grupo. Para quem quiser ver fora. Por quê? Porque essa aula, ela fica gravada, ela fica no portal, então eu não posso mandar o vídeo. Ah, tá bom, então, sem problema. Tá bom? Porque essa aula fica disponível para os alunos, então é através do portal que vocês podem pegar todas as informações. Legal? Tá bom, obrigada. É um vídeo rapidinho, vamos lá. Obrigada a você. Salve, galerinha do Explica Mais, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são justamente os elementos da comunicação. Para começar, o que seriam esses elementos da comunicação? Bom, lembra o seguinte, que para a gente estabelecer uma conversa, um diálogo nesse momento, e você, claro, para estabelecer uma conversa no seu cotidiano, e ler um texto, enfim, das mais diversas situações de comunicação que você pode, inclusive, descrever. Até mesmo se tratando do seu celularzinho, do fato de você utilizar o WhatsApp para qualquer coisa hoje em dia, tá? Nós sempre estabelecemos a comunicação, visto que nós precisamos desses chamados elementos da comunicação. Quais são esses elementos responsáveis pela comunicação realmente acontecer, ela ser efetivada, concretizada? Olha, toda vez que a gente vai conversar com alguém, a gente precisa, sim, de um emissor e, basicamente, de um receptor. Quem é o emissor? Aquele que fala, aquele que produz a mensagem.
Quem é o receptor? Aquele que ouve a mensagem. Nesse caso, se a gente fosse exemplificar, eu, neste momento, sou o emissor e você que está ouvindo desse outro lado aí da telinha do seu celular, do seu computador, é justamente o nosso receptor. Tudo bem? Então, nós temos esses dois elementos inicialmente. Só que esses dois elementos não fazem nada sozinhos. Se eu tiver só o emissor aqui e o receptor, você aí desse outro lado, a gente não faz nada. Não existe um processo de comunicação que se estabelece. Para a comunicação efetivamente se estabelecer, eu preciso de mais coisa. Como, por exemplo, eu preciso da mensagem. O que é a mensagem, gente? Mensagem nada mais é do que a minha informação. A minha informação está aqui na minha cabeça. Ela está aqui na cabeça do emissor. E ela deve chegar até você. Então, somente a existência de emissor, de uma mensagem e de um receptor, ainda também não é capaz de estabelecer uma mensagem, uma comunicação, melhor dizendo, tá? Por quê? Eu estou aqui parado, emissor, eu tenho a mensagem aqui na minha cabeça, e você está aí do outro lado, tentando ouvir alguma coisa, mas eu não estou emitindo nada. E aí? Porque a mensagem está aqui ainda. Para realmente a mensagem ela chegar até você, eu preciso de mais coisas. Por exemplo, eu preciso de um canal de comunicação. O que é um canal? Canal, gente, é um meio pelo qual a mensagem vai chegar até você. Nesse caso, se a gente pensar em um meio, você está utilizando um aparelho eletrônico que está conectado à internet via Wi-Fi, não sei, alguma coisa nesse sentido. E esse canal de comunicação é que está estabelecendo a nossa relação de comunicação aqui. Então, a minha mensagem que está na minha cabeça, ela vai ser transferida por um canal de comunicação até chegar à cabeça de vocês, até chegar a vocês. E esses canais podem ser os mais variados possíveis. A gente citou um. O meio de comunicação que a gente está utilizando neste momento é a internet, você está utilizando o seu celular, você está utilizando a rede Wi-Fi da sua casa, da sua escola, enfim, você está utilizando algum mecanismo. Só que podem ser os mais diferentes possíveis. Imagine você num processo de comunicação com seus pais, conversando. Quem é o emissor? Aquele que fala, aquele que produz a mensagem. Quem é o receptor? Aquele que ouve a mensagem. Nesse caso, se a gente fosse exemplificar, eu, neste momento, sou o emissor e você que está ouvindo desse outro lado aí da telinha do seu celular, do seu computador, é justamente o nosso receptor. Tudo bem? Então, esses dois elementos não fazem nada sozinhos. Se eu tiver só o emissor aqui e o receptor, você aí desse outro lado, a gente não faz nada. Não existe um processo de comunicação que se estabelece. Para a comunicação efetivamente se estabelecer, eu preciso de mais coisa. Como, por exemplo, eu preciso da mensagem. O que é a mensagem, gente? Mensagem nada mais é do que a minha informação. A minha informação está aqui na minha cabeça. Ela está aqui na cabeça do emissor. E ela deve chegar até você. Então, somente a existência de emissor, de uma mensagem e de um receptor, ainda também não é capaz de estabelecer uma mensagem, uma comunicação, melhor dizendo, tá? Porque eu estou aqui parado, emissor, eu tenho a mensagem aqui na minha cabeça, e você está aí do outro lado, tentando ouvir alguma coisa, mas eu não estou emitindo nada. E aí? Porque a mensagem está aqui ainda. Para realmente a mensagem ela chegar até você, eu preciso de mais coisas. Por exemplo, eu preciso de um canal de comunicação. O que é um canal? Canal, gente, é um meio pelo qual a mensagem vai chegar até você. Nesse caso, se a gente pensar em um meio, você está utilizando um aparelho eletrônico que está conectado à internet via Wi-Fi, não sei, alguma coisa nesse sentido. E esse canal de comunicação é que está estabelecendo a nossa relação de comunicação aqui. Então, a minha mensagem que está na minha cabeça, ela vai ser transferida por um canal de comunicação até chegar à cabeça de vocês, até chegar a vocês. E esses canais podem ser os mais variados possíveis. A gente citou um. O meio de comunicação que a gente está utilizando neste momento é a internet, você está utilizando o seu celular, você está utilizando a rede Wi-Fi da sua casa, da sua escola, enfim, você está utilizando algum mecanismo. Só que podem ser os mais diferentes possíveis. Imagine você num processo de comunicação com seus pais, conversando com seus pais. Quando você está conversando lá com seus pais, e você está ouvindo e fazendo outra coisa, vamos supor que você esteja escrevendo alguma coisa, ou ocupado vendo uma outra coisa, e seu pai vem e quer conversar com você. Você usa um canal de comunicação.
que é a sua audição. O seu ouvido tem a capacidade de processar essa informação. Agora, você está lendo um livro no silêncio da sua casa. Foi lá se deitar, como de hábito de costume, você costuma abrir um livro antes de dormir. Começou a folhear um livro, você está olhando as palavras. Então, o canal de comunicação vai ser a visão. Então, perceba que existem diversos canais de comunicação. Imagina uma pessoa que não tem a capacidade visual, ela não enxerga. Então, nesse caso, o canal de comunicação que ela utilizaria é o tato, para ler, por exemplo. Aquela leitura em que eu toco as coisas justamente para processar o quê? A minha leitura. Estou falando do braille, por exemplo. Então, existem diversos tipos de canal de comunicação. Até meu olfato é um canal de comunicação. Como assim olfato? Olha, você está com muita fome e, de repente, você sente um cheiro muito forte e saboroso de uma comida que está sendo preparada pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai. Esse tipo de olfato, ele recebe uma informação também. Então, esse canal de comunicação também funciona, assim como o paladar. Enfim, nossos 5 sentidos funcionam como captação dos mais diversos canais de comunicação que existem aí, tá bom? Então, o canal de comunicação é um meio pelo qual a mensagem chega até o receptor. Só que isso também não basta, precisa de mais elementos. Quais mais elementos a gente precisa, professor? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu preciso de um código também. Então, só ter um emissor, receptor, mensagem, canal, não basta. Porque eu preciso ter um código de comunicação. Nesse caso, o meu código que está sendo compartilhado aí com você é a língua portuguesa. Então, o código vai ser um código linguístico verbal, portanto, língua portuguesa. Só que nada impede o código de ser um código gestual. Por exemplo, se eu utilizar esse gesto aqui, o meu código é um código gestual. Olha que interessante. A pintura é um código pictórico, imaginético, imagem. Olha que interessante. Então, são os vários recursos de códigos que a linguagem pode chegar, pelo qual a linguagem pode chegar a você, a mensagem. Então, ela atravessa tudo isso, beleza? E, por último, tudo isso também ainda não se concretiza se nós não tivermos o referente. Pô, professor, o que é referente? Referente é um contexto, uma situação. Toda comunicação sempre vai acontecer mediante uma determinada situação. Se você está na sua sala de aula, conversando com seus colegas, com seus professores, o que a gente tem? A gente tem um contexto, um referente, que é a sala de aula. Se você está conversando com seus coleguinhas, em que o processo de comunicação todo acaba se concretizando. Tudo bem, gente? Então, a comunicação se dá pelos 6 elementos da comunicação imprescindíveis. E se, porventura, qualquer um desses elementos sofrer alguma falha, a comunicação ela não se estabelece. Valeu, galera? Espero que tenham entendido. Até a próxima videoaula. Ótimo. Voltamos. E aí, ficou claro, gente? Depois desse vídeo, tá? Tem alguma questão? Tá tudo bem? Podemos seguir? Tudo certinho? Sobre os elementos da comunicação e como eles interagem, e a gente não tem a consciência, né, de que o processo de comunicação, ele passa por todas essas etapas, né? E aí nós temos, os níveis de comunicação, que é um outro processo de comunicação, onde são as variações de linguagem que acontecem em função de diferentes situações sociais em que estamos inseridos. Os falantes são influenciados por vários fatores, como a situação ou o local em que estão. O que quer dizer isso? Existe muito regionalismo, né, no nosso país. Então, existe a escolarização diferenciada, existe o momento que você está inserido, o grupo que você está inserido, né? Então, as pessoas criam a sua forma de comunicação específica. Então, nós temos basicamente 2 níveis de comunicação: a comunicação formal e a comunicação informal. Dentro desses 2 tipos de comunicação, a gente abre sub-itens que estão inseridos dentro de cada um deles, que é o que a gente vai ver agora. Então, o nível de comunicação relacionado a uma linguagem formal, a linguagem culta,
é aquela linguagem que a gente usa principalmente nos ambientes profissionais, acadêmicos, ou em situações onde se espera um nível elevado de seriedade e respeito. Esse nível, esse tipo de comunicação, geralmente é estruturado, ele é objetivo e evita a informalidade. Então, quando a gente está aí no nosso ambiente de trabalho ou dentro do ambiente escolar, a gente usa esse tipo de linguagem. Lógico, eu estou no intervalo do meu curso. Você pode descontrair, não precisa manter-se na linguagem formal. Eu vou fazer uma redação, tem que usar a linguagem formal. Preciso responder algumas questões. Você não vai colocar no meio da resposta uma gíria, né? Então, tudo fica embasado nessa linguagem que ela é mais objetiva, ela é mais estruturada, vamos dizer assim. Quais são as características dela? Ela tem que ter a sua clareza na sua forma de transmitir a informação, porque quando você usa uma formalidade na comunicação, você evita de falar em redundância, você evita ambiguidades, então, fala uma coisa, depois fala outra, não, você tem que ter uma objetividade naquilo que você vai falar, por isso que ela requer um pouco mais de atenção, e aí ela é voltada dentro de ambientes que têm essa característica. Então, o uso da linguagem formal, aquilo que eu falei lá em cima, você evita gírias e expressões coloquiais, que a gente vai entender o que é uma linguagem coloquial daqui a pouquinho. Ele tem que ter uma estrutura organizada, né? Por exemplo, se for preparar uma carta comercial, um relatório, então a linguagem, ela é mais técnica, vamos dizer assim, porém, além dos termos técnicos, a gente tem que fazer toda a nossa estruturação, toda a nossa expressão dentro dessa formalidade. E respeitar as normas, né, e os protocolos de acordo com a instituição. Então eu trabalho numa empresa onde existem alguns modelos, por exemplo, de comunicação, que é um padrão entre os departamentos, e normalmente é essa linguagem formal. Então, respeita-se as normas de acordo com o ambiente e com a regra que está inserida, né? E aí, essa comunicação formal, ela está presente em algumas situações, por exemplo, em relatórios e apresentações corporativas, né? Onde você tem que ter uma comunicação bastante precisa, né? Imagine você apresentar um relatório, né, para a sua gerência, para a sua diretoria, e é um gráfico, e você escrever 50 linhas sobre aquele gráfico, e voltando à ideia, começa o texto, para no meio do caminho, não pode ser assim, ele tem que ser focado e ele tem que ser preciso. Então, é um gráfico, o gráfico apresenta tal informação, tal tendência, a sugestão de melhoria é tal, então, preciso na informação, ele tem como característica, principalmente nessa parte de apresentação de informações, tá? Documentos legais e contratos, né? Isso a gente já sabe, que ele segue aí essa rigidez, né, na escrita, para evitar um duplo sentido. Então, imagine um contrato aí, se ele não seguir essa rigidez da norma da comunicação formal, imagine, né, colocar palavras que deem outros sentidos e aí alguma das partes ser prejudicada por conta disso, né? E nas redações escolares e acadêmicas, onde demanda, né, o uso correto da gramática e do vocabulário especializado. Então, por exemplo, engenheiros têm todo um vocabulário voltado lá para os termos da sua área, quem é da área de TI também tem todo o seu vocabulário próprio, vamos dizer assim, né? E junto com esses vocabulários específicos, tem todo
o uso correto da gramática. Então, acaba sendo um pacote bastante formal de informações, né? Formal de informações, parece repetitivo, né? E aí eu trouxe um exemplo bem simples para vocês poderem ter uma ideia de como é um convite aqui, né? Uma comunicação sobre uma reunião em diversos aspectos. Então, primeiro aqui, ó, dentro da linguagem formal. Prezados senhores, gostaríamos de informá-los que a reunião para discussão do projeto será realizada no dia 5 de setembro de 2024, às 14 horas, na sala de conferência 3B. Agradecemos a confirmação da presença até o dia 2 de setembro. Aí vem o atenciosamente, o seu nome, o seu cargo, o nome da empresa. Então, essa é uma comunicação, ela é objetiva, direta, não tem gíria, não tem informalidade, né? E ela comunica aí sobre um evento que vai acontecer. Segura esse exemplo, vamos ver aí como que é a linguagem informal, como que é a estrutura dela, né? Então, o objetivo dessa linguagem informal ou coloquial, ela traz uma comunicação mais espontânea, né? Baseada, muitas vezes, na informalidade. Então, a gente vê, por exemplo, no intervalo, né, do seu lanche, seja no trabalho, ou seja no ambiente escolar, vocês vão aí para um intervalo, e aí você encontra um colega, um amigo, tal, lógico, né, vocês acabam trocando, fazendo a troca ali de informações, para um conhecer o outro, para contar uma situação ou outra, você vai dentro dessa linha da informalidade, até para criar um vínculo entre vocês, né? Porque imagine você encontrar a pessoa no intervalo e muito prazer, como vai? E pá, aquela coisa formal. Não gera lógico que tem as suas exceções, mas via de regra, no nosso mundo normal aqui, essa informalidade, ela gera um calor na relação, né? Ela deixa mais leve a informação. E as características dela, ela ocorre de uma forma natural e geralmente ela não é registrada, essa informalidade, né? Normalmente eu não escrevo de maneira informal, principalmente se eu estiver num ambiente corporativo, né? Então, muitas vezes você encontra uma pessoa no intervalo, vocês falam um determinado assunto, que pode até ser de trabalho, mas de uma forma informal, né? Se você pegar essa conversa e for transferir para um e-mail, por exemplo, toda essa comunicação tem que ser transformada numa linguagem formal, mesmo que vocês tenham tido aquele contato inicial dentro da informalidade, tá? Então, o uso de expressões como tá, cara, tipo, entre outros, é muito comum e ela pode ser usada assim, sem aquele rigor, né? No sentido de, não está sendo educado, não tem nada disso, é somente informal. Então, aquele texto que a gente viu lá atrás, da formalidade, falando sobre a reunião, olha como é que fica dentro do mundo da informalidade, né? Oi, pessoal, só passando para lembrar que nossa reunião do projeto vai rolar no dia 5 de setembro, às 14 horas, na sala 3B. Quem puder, confirme a presença até o dia 2, beleza? Abraços e o seu nome. Então, só voltando aqui um pouquinho, olha a estrutura da formalidade, prezados, atenciosamente no final, agradeço a sua confirmação e tal. E aqui ele comunica a mesma situação, né? Ele fala da mesma reunião, porém de uma forma informal, sem que invada aí qualquer situação de indisposição entre as partes, né? Porque ele foi direto, objetivo,
mas numa informalidade, não houve uma invasão, não houve um desrespeito com a outra pessoa, somente informal, tá bom? Tudo bem por enquanto, pessoal? Estão quietinhos? Me chamem, tá? As diferenças e a importância, né? A escolha entre a linguagem culta e informal, ela depende do contexto e do público-alvo, né? Em ambientes formais, o uso da linguagem culta é essencial para transmitir profissionalismo e credibilidade, né? Então, eu deixei esse texto aqui porque eu acho muito importante ressaltar para vocês o seguinte, vocês que estão aí, alguns de vocês já trabalhando, outros estão aí no caminho, né, de buscar um emprego, um trabalho, enfim, cada um no seu momento, né? É sempre muito importante, gente, por isso que nós trouxemos esse assunto para vocês terem essa consciência de saber separar muito bem, né, uma comunicação formal de uma informal, porque hoje em dia a informalidade, ela está muito disseminada entre nós, né? Vamos falar do WhatsApp? No WhatsApp você não coloca prezado colega, prezados senhores, não é verdade? A gente usa a informalidade. E hoje muita coisa acontece dentro desse ambiente do WhatsApp, e que ele é uma comunicação maravilhosa no sentido de ser super rápido, super efetiva, né? Então, nada contra. Porém, existe uma perda da formalidade nessa comunicação. Então, o ponto que eu quero deixar alinhado com vocês é o seguinte, não misturem essa informalidade com a elaboração de trabalhos que vocês vão preparar dentro lá do ambiente da sua área, né? Porque, de repente, conversa de corredor e de WhatsApp é uma coisa. Vou preparar um relatório, eu não posso levar essa descontração para dentro do relatório. Por quê? Ele descredibiliza o seu trabalho. Então, ele mostra o quê? Que não foi um trabalho muito bem cuidado, não é um trabalho que respeita regras, não é um trabalho que teve o cuidado de trazer as palavras corretas, apresentar aquela objetividade no seu contexto. Então, e tão importante quanto você fazer o trabalho, é o seu trabalho expressar um profissionalismo, uma credibilidade. Isso só abre portas para vocês em todos os lugares. Então, estou batendo bastante nessa tecla para que vocês saibam separar, para que vocês entendam o momento da informalidade e o momento da formalidade. Beleza, gente? Aí a gente vai falar sobre as gírias, que é uma outra questão aí voltada à comunicação, e ela está dentro do contexto da informalidade, né? E as gírias, elas surgem em determinados grupos sociais, em regiões ou faixas etárias, e que muitas vezes não seguem as normas gramaticais formais, né? Por isso que ela entra dentro do contexto da informalidade. A característica dela, ela se refere a um contexto específico, né? Então, algumas pessoas se reúnem para ouvir uma música, para ir num lugar, tomar um lanche, jantar, enfim. E aí aquele grupo, ele acaba tendo, né, se ele tem um contato mais frequente, eles mesmos, entre eles, já criam ali uma forma de comunicação que muitas vezes fica muito fechada entre eles, né? Alguns termos específicos, então, é um contexto específico que a gente fala, né? De repente, é uma gíria que é utilizada na região em que esse grupo pertence, ou eles estão dentro de uma empresa e que tem lá algumas culturas diferenciadas, e aí eles estão conversando, todo mundo entende, mas se entra alguém, por exemplo, que não é da empresa, já não entende mais. Então, isso tudo faz parte do que a gente chama de gírias, né? Que não só são palavras de baixo calão, não. A gíria, ela pode refletir muito bem essa regionalidade, né? Por um outro lado, ela tem como característica a temporalidade, né?
Então, enquanto eu estou trabalhando naquela empresa, enquanto eu estou morando nessa cidade, enquanto eu estou fazendo parte desse grupo, existe aí uma composição de palavras que elas se tornam comum no dia a dia. Mas, de repente, mudei de cidade. Essa gíria, essa forma de comunicação, ela vai ser adequada ao meu novo momento. Então, ela tem uma temporalidade. Pois não? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, Vamos... eu trabalhei no Zafari por um tempo. E nós, pessoas que trabalhamos no Zafari, a gente tem algumas formas de falar certas coisas. Por exemplo, a gente não fala que a gente vai ao banheiro. A gente pede para tirar um 66. A gente, por exemplo, não pode chamar um mendigo de mendigo. A gente chama ele de 23. Chamava, né? Porque eu não mais, graças a Deus. Isso seria considerado uma gíria, porque isso está colocado dentro de um ambiente normal, querendo ou não, né? Exatamente. Aí ele entra dentro do contexto específico que eu falei. É um grupo de pessoas, é um grupo que eles... Por exemplo, se você fala sobre esse 66 para mim, eu vou falar, mas o que está acontecendo, entendeu? E talvez para outras pessoas que não estão inseridas no seu grupo. Então, é um contexto específico desse grupo, desse ambiente de trabalho. Beleza? Sim, mas existem algumas gírias que podem ser utilizadas dentro de um ambiente de trabalho informal, querendo ou não, né? Do informal? Não, do formal, porque isso seria considerado uma gíria, não? Olha, depende. Dentro do ambiente formal, eu desconheço gírias. Você conhece alguma? Olha, eu conheço 66, 23. São as que eu conheço. Aí entra o regionalismo, entra a questão do regionalismo. Você poderia trazer um exemplo para a gente, como curiosidade? Menina, eu não entendi nada que você falou, porque travou tudo. Olha, dentro do ambiente formal, eu desconheço o uso de gírias. Porém, a gíria com característica de contexto específico, ela pode ser usada dentro dessa regionalidade, desse ambiente de trabalho, mas ele não entra no aspecto da formalidade, ele se mantém na informalidade. Até porque uma linguagem formal, ela é meio que universal. Tirando os termos técnicos, ela é universal. Quando você entra para uma linguagem em que algumas pessoas irão entender o que está sendo dito, você já trata como gíria por ela ser informal, ok? Sim, entendi. Obrigada. Fez sentido? Fez sentido. Ótimo. Então, tá bom. E outra característica que essa gíria tem é a função social, né? Que ajudam a identificar e unir pessoas de um mesmo grupo, né? Onde elas têm aí as suas palavras, que é o que você acabou de falar, é que elas têm aí, né, dentro do seu contexto, elas facilitam a comunicação entre um determinado grupo. Então, ela pode tanto ter um contexto específico e facilitar essa comunicação, como ela pode ter uma função social de fortalecer e de identificar as pessoas que fazem parte desse grupo, tá? Então, quando a gente fala gíria, ela não tem um sentido pejorativo, não, tá? A gíria está muito associada à informalidade, tá? Desde que não seja uma palavra de baixo calão, não tem problema nenhum. Eu trouxe alguns exemplos de gírias que eu pesquisei, mas assim, eu não sei nem se faz sentido para vocês. Por exemplo, massa, usado para expressar algo que é legal, que é interessante, enfim. Bora, né? Uma abreviação da palavra vamos embora, né? O vamos. De boa, que significa que está tudo bem, está tudo tranquilo. Imagina você fazer um relatório formal e colocar, olha, esse gráfico está de boa, né? Isso vai ser muito ruim. Então, lógico, vocês já entenderam que não se aplicaria
nessa situação. Porém, no nosso dia a dia, se eu falar, olha, eu estou de boa, primeiro que assim a grande maioria vai entender e não vai achar que eu estou aí criando, né, qualquer termo que não seja conhecido. É algo conhecido, né? Dando uma de migué, não sei se alguns de vocês conhecem isso, né? Então, assim, é quando ele, né, arruma uma desculpa, um jeitinho aí, por exemplo, quando a pessoa não quer ir trabalhar, e aí, né, alguém fala, olha, tá dando uma de migué e não quer vir trabalhar hoje. Top, né? Quando é muito bom, é excelente, muito parecido com massa. E aí, se a gente for abrir os exemplos, nossa, a gente ficaria aí dias e dias, porque é uma quantidade bastante grande, é uma temporalidade maior ainda, então tem gírias que são muito antigas, que não se usa mais, e tem gírias que ainda vão surgir que a gente nem imagina, né? Então, a evolução das gírias, com a popularização da internet e das redes sociais, novas gírias surgem constantemente, muitas vezes influenciadas por memes, cultura pop e a mistura de diferentes idiomas. Essa evolução é rápida, as gírias podem se espalhar globalmente em questão de dias ou semanas. Eu diria que em questão de minutos, inclusive, né? Se ela realmente pegar um grupo aí né, que tem muitos contatos, muitos seguidores, vamos dizer assim, em fração de segundos e minutos, você já pode disseminar uma informação, uma nova gíria, enfim. Então, o importante é usar de forma adequada a gíria, né? Para que ela conecte as pessoas de uma forma positiva, né? Então, e uma outra coisa que eu também percebo e que eu gostaria de deixar como uma mensagem para vocês é o seguinte: eu, né, pertenço a um grupo e a gente consegue se falar dentro das nossas das nossas gírias específicas e tudo mais. Quando tiver alguém que não esteja inserida nesse ambiente de vocês, tomem cuidado para que essa pessoa não se sinta excluída, né? Porque às vezes você começa a conversar, entra uma ou duas pessoas, sei lá, de um outro local, e vocês estão ali tão inseridos no dia a dia de vocês, as pessoas chegam e falam, nossa, mas do que eles estão falando? E a pessoa pode se sentir, né, tipo, não bem-vinda no grupo, ou não inserida ali na comunicação. Então, quando tiver só o grupo, o céu é o limite entre essa comunicação. Porém, se tiver pessoas que não estão inseridas, o bom senso, né, de inserir essas pessoas, segurar um pouquinho a gíria, pode manter a informalidade, mas aquelas gírias que estão construídas dentro daquele contexto específico, dá uma amenizada aí no uso. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Sobre níveis de comunicação, alguma questão que alguém queira trazer, comentar? Tá tudo bem? O silêncio me diz tudo. Muito obrigada aí. Acho que está claro, né? Agora nós vamos falar do segundo item da nossa aula, que é a redação dissertativa. O que é uma redação dissertativa? É um tipo de texto que expõe, argumenta e defende uma ideia ou ponto de vista de forma clara e lógica. Como é a estrutura de um texto dissertativo? Ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, eu diria para vocês que esses três itens, eles necessariamente têm que fazer parte aí de qualquer texto que eu vá escrever, não só do dissertativo, né? Porque eu tenho que apresentar a ideia que eu vou transmitir no texto, eu tenho que desenvolver a minha ideia e, ao final, eu tenho que ter uma conclusão. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe de cada um dos pontos para vocês entenderem porque, assim, eu recebo muitas atividades aí de determinados
grupos, né, de trabalho, e muitas vezes o trabalho está bem feito, mas ele não tem uma sequência lógica. Então, foi feita uma pesquisa, por exemplo, na internet, onde a introdução é praticamente o trabalho todo, não tem um intervalo para que se coloque um ponto final nessa introdução e se abra um outro espaço para o desenvolvimento da ideia. Então, eu falo, olha, que dó, que pena, né, esse trabalho, foi feito, né, deu trabalho de fazer a pesquisa e tudo mais, porém a estruturação dele não está legal. Então, eu chamo a atenção de vocês agora para essa estrutura, que é extremamente importante, tá bom, pessoal? Então, primeiro, a introdução é a apresentação do tema. Então, imagine aí que é a ideia central que vai ser defendida, que vai ser discutida ao longo do texto. Então, é uma forma de você abrir, né, o seu texto, trazendo aí a ideia principal. Vamos falar sobre a preservação da natureza, conservação da natureza, enfim. Então, nessa introdução, você já abre um pouquinho o texto que vai ser falado. Pode até trazer algumas informações mais relevantes, né? Até para chamar a atenção de quem vai ler. Então, olha, vamos falar sobre a preservação da natureza, daremos foco principalmente às questões relacionadas às queimadas da Amazônia, e se dissemine ainda mais essa queimada. Então, isso tudo é a introdução, tá? É a entrada do seu assunto no contexto da sua redação, do seu texto. Abre o assunto, cria algumas informaçõezinhas sem muito detalhe, e aí você vai para o desenvolvimento, efetivamente, do seu trabalho, né? Onde você vai colocar uma argumentação positiva, ou seja, você vai colocar exemplos, você vai trazer situações, fatos que comprovem a sua ideia inicial. Então, a gente começou a falar dessas queimadas lá na Amazônia, aí você vai trazer nesse desenvolvimento os seus argumentos. Então, olha, pela estatística, esse ano foi pior do que o ano passado, tal. Enfim, estou chutando aqui as informações, mas para vocês entenderem que aí você começa a detalhar e trazer realmente informações que vão agregar ao assunto como um todo, tá? Tem que ter coerência e coesão. O que é isso? Eles têm que ser apresentados de uma forma lógica e organizada. E tem que ter a conexão entre os assuntos. Eu não posso começar a falar sobre o desmatamento da Amazônia e, de repente, eu vou falar sobre, sei lá, a invasão no rio, um determinado rio. Né? São assuntos que não estão conectos um com o outro, né? Eu tenho que gerar uma conexão, uma continuidade na minha ideia. E aí, como sugestão, dentro ainda do desenvolvimento, a ideia é que você divida em parágrafos, não crie parágrafos enormes, né? Você sabe que parágrafo é uma combinação de várias frases, né? E uma frase, ela tem o começo e tem o ponto final. Eu posso fazer uma outra frase com ponto final. De tal forma que eu não pulo uma linha ou não vou para um próximo parágrafo. Então, tudo isso faz parte de um parágrafo. Então, tenha essa organização, seja claro na sua ideia principal, apresente os argumentos, explique e analise aquilo que você está defendendo e considere contra-argumentos, né? Então, de repente, imagine que você, quando você fez o seu texto e aí tem algumas situações que são controversas ao que você acredita. De repente, você pode mencionar esses contra-argumentos dentro da sua defesa. Não tem problema nenhum, significa que você está antenado, você está ligado ao assunto, né? Está envolvido com o que está acontecendo.
E, ao final, você vai fazer a retomada da tese. O que é isso? Você vai finalizar num novo parágrafo, né, toda a sua ideia que está relacionada à ideia que foi lançada lá na introdução. Então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão vai voltar lá para a ideia principal que foi apresentada, ok? Aí você vai fazer de uma forma resumida, vai sintetizar os seus argumentos, ou seja, olha, com base nessas informações, entendemos que as ações do governo deveriam ser mais efetivas por essa e essa razão, ou seja, você está concluindo e amarrando o seu assunto lá com a introdução inicial. E faça alguma conclusão final, uma reflexão, uma proposta de melhoria, enfim, de forma que é como se eu amarrasse a minha conclusão ao texto que foi aberto lá na introdução. Aqui eu tenho um texto e que agora eu queria dividir com vocês. Eu gostaria que alguém lesse, não precisa ter pressa, é um texto assim grandinho, mas para vocês entenderem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Quem se habilita? Quem pode ler esse texto para a gente? Não tem ninguém online? Ele não, eu esperei alguém se candidatar, mas se não tem ninguém, eu posso ler se quiser. Ai, pode, lógico, com toda certeza. Se mais alguém tiver interesse, seria legal, né, a gente dividir, mas eu super agradeço se você tivesse à disposição. Estou à disposição. Opa! Então, se tiver mais um, cada um pode ler um dos itens aí da estrutura. Não tem nenhuma Posso ajudar mulher também? que queira? Não? Quem que vai? Vai a Aya? Quem é o próximo? Rodrigo. Rodrigo e... Cefrim. Como? Cefrim. Cefrim, que nome diferente. Maravilha. Então, pode começar a introdução, por favor. Vamos ver se a gente consegue entender aí esse movimento, tá, pessoal? Tá, eu vou na introdução, o Rodrigo vai no desenvolvimento e o Cefrim na conclusão, certo? Ok, certinho. Tá. Introdução. A violência urbana é um problema que assola diversas cidades brasileiras. A sensação de insegurança, cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, tem gerado impactos significativos na qualidade de vida da população. Diante deste cenário, este texto tem como objetivo analisar as causas da violência urbana e propor algumas medidas para combatê-la. Ótimo. Só um parênteses. Então, vocês percebem que ele abriu o assunto falando sobre a violência urbana. E aí ele já trouxe alguns argumentos, né? O que essa falta até de segurança que a gente tem, o que tem gerado aí na população. Então, ele já abriu o assunto e já jogou algumas informações, não foi só uma linhazinha. Ok? Rodrigo, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Desenvolvimento. O primeiro ponto a ser considerado é o desequilíbrio social, caracterizado pela desigualdade de renda e oportunidades. Essa disparidade gera um ambiente propício à criminalidade, uma vez que as pessoas mais vulneráveis tendem a buscar alternativas ilegais para sobreviver. Além disso, a falta de investimentos em educação e em políticas públicas voltadas para a inclusão social contribui para o aumento da violência. Outro fator relevante é a fragilidade do sistema de segurança pública, com falta de efetividade na prevenção e no combate ao crime. A impunidade também é um problema grave, incentivando a prática de atos criminosos.
Ótimo. No desenvolvimento, você vê que ele detalhou o que é um desequilíbrio social, né? Que é a desigualdade da renda e de oportunidades. Aí ele vai conectando os assuntos. Olha, quando ele usa aqui, ó, o além disso, ele falou de uma ideia, ele puxou a outra, que está relacionada ao assunto, né, da violência urbana, que é a questão da educação. E aí, por outro lado, ele já falou também, ó, outro fator é o sistema de segurança pública, que não está tão efetivo. Então, isso é uma conexão entre os assuntos e que ela tem que acontecer dentro do desenvolvimento. Tá claro isso para vocês? Sim. Isso, então podemos ir em frente. Conclusão. Em suma, a violência urbana é um problema complexo que exige ações coordenadas por parte do poder público e da sociedade civil. É fundamental investir em políticas públicas que promovam a inclusão social, a educação e a geração de emprego e renda. Além disso, é preciso fortalecer o sistema de segurança pública, com o aumento de números de policiais, a melhoria de infraestrutura e a valorização dos profissionais da área. Somente com medidas eficazes e coordenadas será possível reduzir os índices de violência e construir cidades mais seguras para todos. Ótimo, muito bom. Olha lá, então, quando eu entro na finalização, eu já trago alguma referência, né? Lá o meu parágrafo inicial. Então, em resumo, a violência urbana, né? Que é o item inicial que foi aberto na introdução. O que ele traz, né? O que precisa ser feito? Qual é a conclusão que se chega sobre esse assunto? Então, essa conclusão, ela amarra, né? Trazendo pontualmente aí sugestões do que precisa ser feito, do que precisa ser melhorado. Então, eu acho que, assim, fica bem clara a separação dessa estrutura. Então, quando vocês forem preparar um relatório, uma redação, seja lá o que for, tentem organizar na cabecinha de vocês exatamente isso. Bom, eu estou abrindo um assunto, eu estou trazendo bastante detalhe aqui nesse meio, eu estou concluindo. Isso é fundamental. Eu vou prestar o Enem. No Enem vai cair redação. Você vai precisar ter essa lógica na construção da sua redação. Olha, eu vou trabalhar e eu pretendo mudar de cargo, ser promovido, enfim. Você precisa escrever muito bem. Escrever muito bem é o quê? Ter uma lógica naquilo que vai ser colocado, porque o assunto você deve conhecer, mas como você vai se comunicar é muito importante. Então, o ideal é que ele tenha essa lógica segmentada. Então, para qualquer situação que você for escrever, vou escrever um e-mail, tenta ver se o e-mail abre o assunto e tem todo esse passo a passo aí. Então, eu falo que isso aqui é para o resto da vida e para tudo que você for usar. E até mesmo, independente de ser escrito ou não, se você estiver conversando com uma pessoa, o ideal é que você tenha essa lógica dentro de você, né? Vocês, de repente, né, estão os dois ali conversando e surge um determinado assunto, não dá para você ficar no vai e volta, né? Começam a falar de um assunto, já termina ele, sem trazer detalhes, sem realmente argumentar tudo que você pensa a respeito. Então, eu acho que essa estrutura, gente, como eu falo, é para a vida mesmo, para todas as relações que a gente construir, tá bom? Se quiserem tirar foto agora ou depois que a aula estiver gravada, né? Principalmente aqui, né? Quando a gente fala desses 3 itens, eu acho legal vocês terem isso bem em mente, bem definido, porque nos trabalhos que vocês vão fazer, com certeza, eu que faço a correção, no caso, eu olho muito se tem essa estrutura, né, que faz parte aí da minha obrigação sinalizá-los caso isso não aconteça, né. Então, algumas dicas aqui que eu trouxe,
para você escrever com mais facilidade. Então, escolha um tema do seu interesse, de repente você quer fazer uma redação e não tem tema, vou participar de um concurso, tem um tema, ou pode ser um tema livre, então a recomendação, escolha um tema que você domine, que você goste, né? Faça uma pesquisa sobre o assunto, organize suas ideias, use uma linguagem clara e objetiva, e o principal, eu diria para vocês que é 80% de tudo, gente, é a revisão do texto. Trazendo exemplos práticos para vocês. Eu faço muitas correções e, assim, o próprio Word sinaliza quando tem algum erro gramatical. Então, prestem atenção, por favor, antes de vocês mandarem, ou de encaminharem o relatório, ou de mandarem atividade para correção aqui para o Senai, fiquem atentos se não tem nenhum erro para ser observado e corrigido, porque acaba penalizando, perdendo pontos, e no ambiente de trabalho, descredibiliza o seu trabalho, né? Porque não teve o devido cuidado. Então, revise o texto. Estou em dúvida nessa palavra. Vai lá no Google, escreve de novo, está certo, não está? Tenham esse cuidado. E a gente percebe quando um trabalho, ele tem esse cuidado, pessoal. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, tá? Alguém ia me perguntar ou fazer algum comentário? Eu, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Esse material, ele se encontra no material complementar ou no livro? Na verdade, esse material, ele faz parte da aula online. E essa aula, em até 48 horas, fica disponibilizada na plataforma do seu curso. Em até 48 horas, ela entra? No máximo, em 48 horas, ela entra na plataforma para vocês poderem rever a aula. Às vezes, eles conseguem colocar antes, mas a gente já passa o prazo de 48 horas, porque pode ter uma intermitência no sistema, pode acontecer qualquer coisa, mas no máximo em 48 horas. Outra coisa, eu não cheguei a ver a aula que foi gravada, a primeira aula não teve, né? Primeira aula que seria a semana passada? Acho que você fez um vídeo, daí é isso. Eu fiz a aula na segunda-feira, porque a plataforma estava com problema. Então, eu gravei a aula na segunda-feira. Ela já deve estar na plataforma, dê uma olhadinha lá. É uma aula de reposição. Ela já está disponível na plataforma. Tá, né? Isso, eu gravei na segunda e eles iam colocar até ontem. Então, acredito que já deve estar lá. Então, beleza. Já confirmaram que está. Tá bom? Obrigada a você. E aí, o último item aí da nossa apresentação, da nossa aula, são os textos críticos, né? Que eles são textos um pouco diferentes de um texto dissertativo, né? A dissertação tem aquela formatação, onde você vai relatar fatos, você vai trazer argumentos e tudo mais. Um texto crítico, ele envolve uma análise mais profunda de um determinado tema. Então, quais são as características de um texto crítico? Ele não se limita a apresentar informações, mas ele busca desconstruir o objetivo de estudo, identificando suas partes, relações e significados. O autor do texto crítico oferece uma própria compreensão sobre o objetivo. Vocês já vão entender, eu só estou lendo a teoria, daqui a pouco a gente faz um bem bolado disso. A avaliação, o texto crítico emite um juízo de valor sobre um determinado objeto, sobre uma determinada situação. Ele utiliza muitas argumentações, né, que devem ser fundamentadas em argumentos, que são pesquisados, que são elaborados, evidências, né, ou seja, ele vai buscar a informação em algum local. E subjetividade, apesar de ser baseado em fatos e evidências, um texto crítico envolve a subjetividade do autor, que expressa sua própria opinião.
Então, assim, passos para a criação de um texto crítico. Ele, se vocês olharem, ele tem o mesmo contexto, por isso que eu falei que a gente vai usar para a vida essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, o texto crítico, ele traz, por exemplo, uma crítica sobre um determinado assunto, um filme, por exemplo, né? Então, como você fazer análise sobre um determinado assunto? É diferente de você escrever sobre aquele assunto e, como a gente falou agora há pouco sobre a violência urbana, né? O crítico, ele vai efetivamente colocar a opinião dele a respeito dessa informação. Então, na introdução, ele deve trazer, da mesma forma, a ideia central, contendo uma contextualização sobre o que vai ser tratado. Até aí, nada diferente. Na parte de desenvolvimento, ele expõe todos os dados, cada detalhe pertinente ao assunto que foi tratado. Então, se ele fez uma pesquisa, se ele tem números, se ele tem dados informativos, é dentro do contexto do desenvolvimento que ele vai trazer. E a conclusão é uma hora importante de encerrar essa etapa, porque ela deve estabelecer o link com a introdução, que isso também não é novo, porém, ele vai trazer uma finalização para que a gente pense a respeito do que foi traduzido ao longo do texto. Então, para você, por que é importante você ter um conhecimento de um texto crítico? Primeiro, você vai... Oi? Oi? Uma coisa, assim, importante do qualquer texto é, tipo, ele não se alongar por muito tempo, né? Porque tem gente que escreve. Sim, muito bem colocado. Não acaba nunca, né? Exatamente. Por isso que a gente faz, dentro da sua mente, é importante você sempre pensar, bom, eu estou falando, estou jogando a ideia inicial, estou trazendo as informações que são importantes, né? Sem rodeio, sem encher, né, de informações que de repente são miúdas, são pequenas, são pouco relevantes, e a finalização. Então, muitas vezes, eu tenho que fazer um texto de 20 linhas, então, sei lá, separa 3, 4 linhas para a introdução, umas 10, 12 linhas aí para o seu desenvolvimento e o restante para a conclusão. Então, é mais ou menos nessa proporção, é pequeno, pequeno, e o do meio é a fatia maior. E nunca se alongar num e-mail muito grande, gente, ninguém aguenta ler, né? Você olha e fala, depois eu leio esse e-mail, porque fica cansativo, né? Então, é uma observação extremamente importante, viu? E aí, amarrando essa questão de texto crítico, por que ele é importante? Ele nos força, né? Ele estimula a nossa capacidade de analisar, interpretar e avaliar informações. Muitas empresas trabalham muito com esse conceito. Você não vai só apresentar uma informação. Olha, esse aqui é um gráfico que ele tem tantas colunas e ele demonstra essa informação. O texto crítico, né? Quando você insere um texto crítico, você vai fazer o quê? Junto com essa apresentação, você vai trazer a interpretação dessa informação. Isso representa que o mercado está crescendo, que a sugestão é que se compre mais equipamentos, que se modernize a fábrica, entendeu? Você vai trazer seus pontos de vista a respeito daquele assunto. E isso é muito cobrado hoje nas empresas, não é simplesmente ir lá e falar do que se trata a informação. A gente, né, os gestores, normalmente, eles querem entender como você interpreta tudo aquilo. Ele contribui para a produção de conhecimento ao oferecer novas expectativas sobre o tema. Então, de repente, é um assunto comum dentro da empresa, mas você trazendo a sua análise, você desperta as pessoas para um novo conhecimento. Fala, nossa, eu não tinha pensado nesse sentido.
Então, isso é super valorizado também na empresa. Formação de opinião, permite ao leitor formar sua própria opinião sobre o assunto, né? Diferente de você narrar sobre um assunto, aqui você vai defender uma ideia. E uma melhoria na comunicação, desenvolvendo sua capacidade de expressar ideias de forma clara e concisa. Em resumo, o texto crítico é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do pensamento crítico e para a construção do conhecimento. Ao analisar, interpretar e avaliar um objeto de estudo, o texto crítico nos convida a questionar, a refletir e a formar nossas próprias opiniões. E aqui eu trouxe um exemplo de texto crítico, é um texto muito interessante, e eu gostaria também de contar com meus colegas universitários aí, para a gente fazer, dentro do contexto da estrutura, né, que a gente precisa ter um texto. É um assunto muito legal e vocês vão ver aí a criticidade que foi aplicada aí nesse texto. Eu gostaria de saber quem que gostaria, se é o mesmo trio ou se vamos ter outros participantes. Acho que a gente pode inverter as ordens, né? Começar talvez com o Rodrigo. Pode ser, Rodrigo? Pode ser, seria bom se todos participassem, mas eu estou à disposição. Tem outros participantes que estão quietinhos, né? Estão quietinhos. Vamos lá, Podemos então. seguir, então. Obrigada, vamos lá. Introdução. As redes sociais transformaram significativamente a forma como nos comunicamos e interagimos no século XXI. A onipresença dessas plataformas faz surgir um debate sobre seus impactos na sociedade. Esse texto também esse texto pretende analisar criticamente como as redes sociais afetam nossas vidas cotidianas, destacando tanto os benefícios quanto os desafios que elas nos apresentam. Isso. Maravilha. Então, a introdução aí, né, jogou o assunto inicial e fez uma pequena palhinha, como diz aí, né, sobre o que vai ser discutido. Obrigada. Quem vai falar o desenvolvimento? Eu posso ler qualquer coisa? Pode, por favor. Quem quiser ler. Desenvolvimento. Um dos principais benefícios das redes sociais é a facilitação da comunicação e conexão entre pessoas de diferentes partes do mundo. Contudo, as redes sociais têm se mostrado ferramentas poderosas para a mobilização social e a produção de causas importantes, demonstrando seus desafios consideráveis. A disseminação da informação. Menina, peraí que eu... Achei, calma, eu tinha me perdido. A disseminação de informações falsas e a polarização política são problemas crescentes que afetam a qualidade do debate público. Notícias falsas podem se espalhar rapidamente, influenciando opiniões e decisões baseadas em desinformação. Além disso, o uso excessivo das redes sociais tem sido associado a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e solidão. Estudos indicam que a comparação constante com os outros e a busca por validação através de curtidas e comentários podem gerar um ciclo vicioso de baixa autoestima e insatisfação pessoal. Ok. Então, qual é o olhar crítico que a gente tem nesse desenvolvimento? Quem escreveu esse texto tem a criticidade de saber e de sinalizar o que a rede social, né, utilizada aí de uma forma muito ampla, o que ela traz como consequência. Então, ele está fazendo uma crítica à rede social, ao uso da rede social.
Então, ele está trazendo os argumentos de por que ele entende que precisa ter um alerta para o uso excessivo da rede social. Ok? E agora vem a conclusão. Conclusão. Em síntese, as redes sociais desempenham um papel ambíguo na sociedade moderna, oferecendo tanto oportunidades quanto desafios. Enquanto facilitam a comunicação e a mobilização social, também contribuem para a disseminação de desinformação e problemas de saúde mental. É essencial que usuários e desenvolvedores das plataformas sociais adotem uma postura crítica e responsável, promovendo o uso consistente e saudável dessas ferramentas. Somente assim poderíamos maximizar os benefícios das redes sociais enquanto amenizamos seus impactos negativos. Ótimo. Vocês percebem a diferença desse texto para uma dissertação? Dá para perceber que aqui ele está criticando, ele está trazendo uma preocupação sobre o assunto e tudo mais, porém, de uma forma estruturada, né? Então, é uma linha muito tênue, né, entre um texto e outro. Porém, uma vez que você escreva de uma forma organizada, o texto, ele acaba tendo o seu sentido próprio, né? E ele faz aí, ele traz a mensagem que pretende aí, de acordo com o tema, enfim. Eu acho que é sobre isso que a gente tinha que falar. Alguma dúvida sobre esse texto crítico? Vocês já conheciam, não conheciam? Tá tudo certo? Podemos encerrar a aula? Posso ajudar com algo mais? Ambíguo, o que seria diferentes sentidos? Ambíguo, exatamente, são diferentes sentidos. Ok. É como se fosse, a ambiguidade é como se fosse um controverso ao outro. Sim, beleza. Um contraditório ao outro, ok? É a palavra difícil de se ver, né? Então, é a linguagem formal, né? Aham. Dentro do contexto da formalidade, né? Exatamente. Beleza. Ai, que bom ter a participação de vocês. Fiquei muito feliz, a aula foi muito boa, muito gostosa. Eu agradeço, desejo boa sorte para vocês. E eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês aqui com relação ao preenchimento de uma pesquisa sobre a aula. Deixa eu só encontrar onde essa pesquisa está. Dá só um minutinho para mim. E eu já compartilho ela com vocês. O que vocês acharam da aula? Muito boa. Boa. A gente às vezes não se dá conta, né, da informação, no sentido de falar, poxa, mas é verdade, a comunicação ela tem toda essa estrutura e ela acontece de uma forma tão automática, né? Isso é o dia a dia, né, de todos nós. É o dia a dia, exatamente. Como você falou, né? Exatamente. Olha, gente, eu estou colocando o link da pesquisa, ela é muito rápida, então eu peço a todos que entrem nessa pesquisa, 2, 3 minutinhos. Terminando, vocês já podem sair da aula, já estão dispensados. A própria plataforma já coloca, vamos dizer assim, a presença de vocês, né? Ela que registra. Então, está tudo certo. E a aula, né, só para reforçar, em até 48 horas, ela está disponível para que vocês possam rever, tirar algum print de tela, tá bom? Gostei muito de estar com vocês, muito bom. Pois não? Oi, Ai. A senhora quer que eu coloque o link dessa pesquisa no grupo? Sim, para quem assistiu a aula, né? É importante, porque ela pede algumas questões, são poucas questões, mas está relacionada à aula. Então, tem alguém que não assistiu a aula, que você gostaria de mandar pesquisa? Porque aí não faria muito sentido, viu, Aya? Bom, eu vou postar no grupo e vou falar que quem está acompanhando as aulas online, de qualquer forma, tanto ao vivo ou gravada, que realiza. Tá bom, pode ser. E queira fazer a avaliação, ok, porque vai para a plataforma também.
Deixa eu encerrar aqui a gravação.